Perfeito, Rubão. Boa noite, pessoal. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Hoje eu vou tocar só na parte internacional mesmo. A gente pode começar até pela questão do Irã. Eu gravei hoje um vídeo sobre o Irã, sobre essas negociações de paz. Eu posso comentar aqui brevemente. De novo, eu também escrevi um texto que está nas minhas redes sociais. E o motivo pelo qual eu gravei o vídeo e escrevi o texto é o fato de que eu ouvi um monte de gente falando que o Trump havia derrotado o Irã, os Estados Unidos haviam derrotado o Irã. Eu nunca vi quem ganha a guerra pagar a indenização de 300 bilhões para o derrotado. É a primeira vez que eu vejo isso na história da humanidade, tá? Porque, de um modo geral, quem paga a indenização é porque perdeu, ok? Machado, mas os Estados Unidos mataram o Ayatollah, mataram um monte de iraniano, mataram um monte de generais. Quem pensa a partir desse critério está achando que guerra é videogame, que tem placar, que tem númerozinho, né? Que tem. Se você mata um chefe de Estado, 100 pontos. Se você mata um general, 50 pontos. Isso não existe, tá? Isso não existe. Guerra é tão somente política por outros meios. Portanto, você trava a guerra para alcançar objetivos políticos, de modo que, para você saber se alguém ganhou ou perdeu numa guerra, você tem que pesar quantos e quais objetivos políticos de cada lado foram alcançados. Esse é o critério. Esse é o critério basilar. E aí a gente vê que do lado dos Estados Unidos, os objetivos eram derrubar o regime ou trocar o regime, destruir o programa nuclear iraniano. Aliás, José Lupatini, eu estou exatamente agora numa outra tela aqui, na Steam, para comprar um Rome Total War 2. Né? Mas isso é por causa dos livros que eu estava lendo. Eu gosto de jogar jogo de estratégia, jogo de guerra. Eu sempre fico animado de jogar esse tipo de coisa. Mas, como eu estava falando, o objetivo dos Estados Unidos era, em primeiro lugar, derrubar o governo iraniano, trocar, né, o sistema, trocar o regime, destruir o programa nuclear iraniano, destruir o programa de mísseis balísticos, acabar com o apoio, as relações entre o Irã e as organizações do eixo da resistência, a Hezbollah e por aí vai, né, tornar impossível que o Irã continuasse a financiar e a armar o Hezbollah e outras organizações, subsidiariamente fragmentar o Irã. Existe aquele plano para fazer os curdos invadirem o Irã, fazer os curdos dentro do Irã se rebelarem. Existia esse objetivo. A partir do momento que fecharam o Estreito de Hormuz, reabrir o Estreito de Hormuz virou um objetivo, ok? Aí eu pergunto, né? Aí você, junto dos mísseis balísticos, a gente pode botar aí destruir as capacidades militares iranianas. Algum desses objetivos políticos foi alcançado? Não. Porque, olha só, mataram o Ayatollah, entrou o filho dele, que é mais radical. Né? Se fosse o Ayatollah Khamenei pai, agora, né, o Ali Khamenei, talvez até a negociação fosse um pouco diferente, no sentido de que talvez o Ayatollah, o Ali Khamenei, tivesse uma postura mais suave, mais conciliadora, tá? Mas entrou um cara mais radical. Entrou um cara que, inclusive, tem motivação para se vingar, certo? Então, assim, não teve mudança de regime. Programa nuclear iraniano está de pé. Programa nuclear iraniano está de pé. Nessa primeira rodada da guerra, atingiram alguns lugares, mas parece que já reconstruíram. Tá? O urânio enriquecido não encontraram,
Pessoal, vocês lembram daquele papo do piloto que foi resgatado? Cadê esse piloto, pessoal? Não tem nome dele. Olha só, no mundo que a gente vive, em que tudo é televisionado, tudo é internet, já tinha um filme desse piloto na Netflix. A gente não sabe o nome do piloto, a gente não sabe onde ele está, a gente não sabe quem é o piloto. E no resgate desse piloto hipotético, os Estados Unidos perderam, se eu não me engano, 3 aviões e 2 helicópteros. Foi alguma coisa assim, um número parecido com isso. Porque teve o avião do cara, aí teve aqueles aviões de transporte, que 2 foram destruídos, e 2 helicópteros. É um negócio assim. E eles disseram que eles destruíram. 2-10 também, 2-10 Thunderbolt. Eles disseram que eles destruíram para o Irã não capturar. Para mim, aquilo foi uma operação de forças especiais para pegar o urânio enriquecido. Tá entendendo? E falhou, fracassou. Não sabemos quantos soldados morreram, né? O Irã também não exibiu o corpo, não sabemos o que deu. Mas, cara, tu não perde 2 helicópteros e 3 aviões para poder resgatar um piloto que não existe, que não tem nome, não tem família. Cadê a mulher dele, né, na mídia? Cadê os filhos dele? Cadê ele? Cadê o documentário sobre ele na Netflix? Cadê ele dando uma entrevista na Fox News, no YouTube ou em algum lugar? Não tem, não existe. Então não teve piloto. Não teve piloto nenhum. Aquilo foi uma operação para tentar pegar o urânio enriquecido e falhou. Você lembra da história do piloto na TV, que a Globo fez um programa vergonhoso no Fantástico? O cara subiu uma montanha, o cara estava ferido, subiu uma montanha, calculou-se que ele andou 180 quilômetros em 12 horas. Né? Ferido. É o Rambo. O piloto é o Rambo, cara. É o The Flash. O cara é foda, é sinistro. E é um soldado anônimo, né? O soldado desconhecido, né? Não tem um negócio de soldado desconhecido. O cara é muito sinistro, mas ninguém sabe nada dele, né? Considerando os precedentes, porque esse tipo de coisa, de fato, já aconteceu em outras ocasiões, né? Resgate de soldado ferido, resgate de piloto. Aí os caras fazem tipo um Black Hawk Down, filme bom, né? Filme bom, é um filme legal, Black Hawk Down. Fazem algum filme do tipo, faz documentário, vai na televisão todos os dias, mas não tem nada. Então não teve piloto nenhum, pessoal. Tá ok? Então, assim, o urânio enriquecido tá no Irã. Programa de mísseis balísticos tá intacto. Né? Eles perderam 10% dos lançadores. Continua apoiando o Hezbollah, continua apoiando o Hamas, continua apoiando o Ansarullah. O máximo que a gente pode dizer é que os Estados Unidos, de fato, enfraqueceram, causaram perdas na Força Aérea do Irã e na Marinha do Irã, que era só sucata. Né? A Força Aérea do Irã era teco-teco, era quase avião da Segunda Guerra Mundial, era avião dos anos 50 e 60, tá? E Marinha era quase barco à vela, era quase caravela, tá ok? Eles não tinham Marinha, eles não tinham Força Aérea, por quê? Porque eles investiram todo o orçamento militar em 2 coisas: mísseis hipersônicos e drones. E com essas 2 coisas, eles derrotaram Israel, eles derrotaram os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita. Tá ok? Essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. A história do resgate é verdade, o Valdomiro Santiago estava junto. Não tem uma história de que o Valdomiro Santiago nadou 5 dias, né? Afundou o barco, ele orou e sobreviveu, nadou 5 dias sem parar. Tem uma história dessa, eu já vi. Fantástica, é fantástica. Uma das melhores dele. Dá até vontade de ir na igreja dele para ele contar ela de novo. Eu tenho a maior vontade de fazer um curso de pastor do Valdomiro Santiago. Quero ficar rico, tô cansado de ser espião russo, não ganhar porcaria nenhuma, não ganha nem uma coquinha, uma paçoquinha, ganha nada. Quero virar pastor do Valdomiro Santiago. Então, assim, é isso, Deus resgatou ele de barco. Pois igual a história do soldado aí, do soldado universal, né? É o Dolph Lundgren, cara, o
esse soldado aí perdido dos Estados Unidos é o Dolph Lundgren. É o soldado universal. É um bagulho foda. Né? O cara ficou em criogenia lá, só se concentrando até ser resgatado. Então, assim, algum objetivo dos Estados Unidos foi alcançado contra o Irã? Na minha perspectiva, não. Eu não vejo nenhum objetivo tendo sido alcançado. Tá? Agora, quais que eram os objetivos do Irã? Existia um objetivo, sobreviver. Né? Só com base nisso, a gente já pode dizer que esse objetivo foi alcançado. O Irã sobreviveu. Agora, tem mais coisa. A partir do momento que o Irã percebeu que ia sobreviver, que estava sobrevivendo, objetivo 2 passou a ser o seguinte: impor dissuasão. Ou seja, demonstrar força suficiente até um nível, até um ponto em que desencorajasse agressões militares intensas por parte dos Estados Unidos, né, e de Israel, de modo geral. Me parece que isso foi alcançado. Por quê? Eu estava lendo aqui os comentários. Pelo seguinte, quem estava mais preocupado em alcançar a paz com o Irã eram os Estados Unidos, mais do que o Irã. Os Estados Unidos estavam correndo atrás da paz e de um tratado com o Irã mais do que vice-versa. Eu vou provar isso para vocês. Tá? Então, assim, o Irã sobreviveu, o atual sistema, o atual regime. O Irã segue governado pelos ayatolás. A população está mais unida do que nunca. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma mulher que não usa véu, tá? Dizendo que estava arrependida de ter protestado contra o governo iraniano e por aí vai, porque ela acreditava nos Estados Unidos, acreditava em Israel e assim por diante. Tá ok? Então, assim, o povo foi unido, o povo foi unificado. Eu achei legal que nesse jogo do Irã com a Nova Zelândia, que na minha opinião o Irã podia ter vencido no começo, inclusive, fizeram firula, chegavam dentro da área e não chutavam. Eu não entendi muito bem aquele ataque iraniano, ainda assim eles empataram 2-2, e a Nova Zelândia, apesar de ser o 80º não sei o quê do ranking da FIFA, jogou muito bem, tem caras bons de bola. Aliás, na verdade, até agora, eu acho que tem 2 times que jogaram mal: Brasil e Curaçao. E Curaçao fez o que pôde, né? Curaçao fez o que pôde. Ainda deu um sufoco na Alemanha no começo do jogo. Agora, assim, Haiti jogou pra caralho, né? Nova Zelândia jogou pra caralho, Irã jogou pra caralho. Talvez a Tunísia não tenha jogado tão bem, não. Eu sei que o Iraque levou goleada, mas jogou bem. Até onde eu vi, o Iraque jogou bem. Mas, enfim. Nesse jogo do Irã, apesar de ter um pessoal do lado de fora do estádio protestando, a galera dentro do estádio, é verdade, a Espanha, boa, é verdade, Espanha e Paraguai jogaram mal também. A galera dentro do estádio, aquilo ali não era turista, pessoal. Aquilo ali eram o pessoal iraniano étnico, né, que mora nos Estados Unidos mesmo. Que mora nos Estados Unidos. Eles estavam todos torcendo pro Irã. Toda vez que o Irã pegava na bola, a galera comemorava, né, gritava junto e por aí vai. Pô, isso aí tem um significado político importante, tá ok? Tem um significado político importante, tá? Tem um significado político importante. É um sinal de que a população está bem unificada. Inclusive a galera da diáspora, tá? Inclusive a galera da diáspora. Então, assim, ele unificou a população. Isso é bastante importante. Impôs dissuasão. E as grandes vitórias do Irã, a gente tem prova com base na negociação. Quando começou a negociação dos Estados Unidos com o Irã, os Estados Unidos queriam o fim total do programa nuclear iraniano, a entrega do urânio enriquecido,
Ah, cala a boca, Nunes Tomás. Tu não entende porra nenhuma de geopolítica e porra nenhuma de futebol. Tá ok? Sim, um time pode levar a goleada de 5-0 e jogar bem pra caralho. Uma coisa é jogar bem. Outra coisa é ser eficiente no futebol. Tá? Um time pode jogar mal pra caralho, feio pra caralho e vencer um jogo. É óbvio isso. Tô aqui, você tem 5 anos de idade. Eu tô te ensinando sobre a vida. Tem que ensinar isso. Que um time pode perder, um time pode levar goleada e jogar bem. Pô, acorda, cara. Então, olha só. Onde a gente vê a prova de que o Irã venceu e alcançou vários objetivos é precisamente nessas negociações. Porque os Estados Unidos chegaram nas negociações querendo o fim do programa nuclear iraniano, a entrega do urânio enriquecido, tá ok? A imposição de limites de alcance para os mísseis balísticos iranianos, o fim do apoio ao Hezbollah, ao Hamas e ao Ansarullah, tá ok? A abertura incondicional do Estreito de Hormuz. Eu acho que nas negociações, essas aí eram as posições dos Estados Unidos. Nessa lista, o que foi alcançado nas negociações? Nada. Programa nuclear não acabou. Urânio enriquecido vai ser discutido daqui a 90 dias o que vai acontecer com esse urânio. Apoio ao Hezbollah permanece. Estreito de Hormuz permanece no controle iraniano, com o Irã cobrando pedágio, ainda por cima. E quais são os outros termos da negociação? Os Estados Unidos vão devolver 24 bilhões de dólares que estão congelados. Os Estados Unidos vão pagar uma indenização de 300 bilhões de dólares. O Irã está autorizado a cobrar pedágio no Estreito de Hormuz, junto com o Omã. Omã e Irã vão administrar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos prometem não aumentar sua presença militar no Golfo Pérsico. Tá? Sexta-feira agora já, os Estados Unidos vão remover sanções em relação a petróleo, gás, produtos petroquímicos, seguradoras e atividades bancárias iranianas. Vai remover sanções, pessoal. Quando começou a guerra, Irã estava entupido de sanção até o cu. Né? E o Irã só prometeu não desenvolver armas nucleares, que era o que o Irã já tinha prometido antes da guerra, e prometeu que vai sentar com os Estados Unidos daqui a 90 dias para conversar sobre o programa nuclear iraniano, para ver como é que vai ficar, como é que vai ser. E o mais provável, sendo sincero, o mais provável é que o Irã assine com os Estados Unidos um acordo semelhante ao da época do Obama, né? Que o Irã já defendia aquele acordo. O Irã estava mais ou menos satisfeito com o acordo da época do Obama já. Tá? Então, assim, existe uma elevadíssima possibilidade de, caso esse acordo, de fato, vá em frente, isso se dê nesses termos. E esses termos são termos de vitória. Como eu falei no início da minha participação, qual país que ganha uma guerra que paga indenização? Quem recebe indenização por danos na guerra é quem ganhou. Né? Quem recebe indenização é quem ganhou. Então o Irã ganhou a guerra. O grande problema nesse conflito e nessas relações no Oriente Médio, evidentemente, é o Estado de Israel. O Estado de Israel ele quer a continuação da guerra. Ele continua atacando o Líbano, sendo que o Irã considera
que o Líbano é parte do acordo, tem que ver o que vai dar nessa questão do Líbano. Tem que ver o que vai dar nessa questão do Líbano, tá? Perguntaram aí se Israel podia fazer uma false flag e culpar o Irã. A gente não pode duvidar de nada, pessoal. O Israel derrubou as Torres Gêmeas, Israel matou o presidente Kennedy, Israel afundou um navio, né, o USS Liberty. Então, assim, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada, tá? O que eu sei é o seguinte: o Israel vai tentar sabotar esse tratado de paz, esse acordo de paz. E aí depende dos Estados Unidos e do Irã ver o que dá para fazer para manter esse acordo, mesmo que Israel tente sabotar. Por que eu digo isso? Porque, olha só, apesar dos termos serem humilhantes para os Estados Unidos, é melhor sair agora do conflito do que arrastar o conflito por vários meses e algum momento, o Irã acertar a porra de um míssil antinavio, e o Irã não usou nenhum míssil antinavio, não usou nenhum drone submarino. O Irã decidir lançar essas porras de mísseis antinavio e drone submarino na direção de um porta-avião e afundar uma porra dessa, tá? Então, assim, são posições humilhantes para os Estados Unidos, mas é melhor sair agora, tá? Do que continuar esse conflito. Então, esse acordo também é bom para os Estados Unidos. E é um bom acordo para o Irã. É um bom acordo para o Irã. Porque, se eu não me engano, anualmente, caso o Irã cobre pela passagem no Estreito de Hormuz a mesma coisa que a Turquia cobra pela passagem no Bósforo, o Irã vai estar tirando, só com isso, se eu não me engano, 30 bilhões de dólares por ano, o que é um bom valor. 30 bilhões de dólares por ano é um bom valor, tá? Só de cobrança de pedágio, tá excelente. Dá para fazer vários investimentos. Então, assim, é uma situação muito clara na qual o Irã venceu esse conflito e está impondo a sua vitória diplomaticamente agora. Porém, Israel atua, não é por mero interesse geopolítico. A geopolítica israelense é uma expressão de crenças messiânicas, de projetos messiânicos, que envolvem aí a busca israelense por construir o terceiro templo de Jerusalém e estabelecer a grande Israel. E para isso, Israel não pode tolerar nenhuma potência regional no Oriente Médio. É por isso que Israel queria que os Estados Unidos destruíssem o Irã, e depois que isso acontecesse, o próximo alvo seria a Turquia. Essa é a realidade. O alvo primário era o Irã. No momento em que o Irã fosse tirado de jogada, seria a Turquia, seria a vez da Turquia, ok? Só que isso não aconteceu, ao contrário. O Irã está saindo mais fortalecido. O Irã está saindo mais fortalecido. Tem, porém, um outro problema, mas é um problema para o futuro, que é o seguinte. Tem um senador lá nos Estados Unidos que entrou com um projeto de lei para fundir as forças de inteligência e as forças armadas dos Estados Unidos e de Israel, de modo que a CIA e o FBI sejam obrigados para sempre a compartilhar informações com o Mossad e autorizando que oficiais israelenses tenham superioridade hierárquica sobre soldados, né, ou sobre soldados de patente inferior dos Estados Unidos. De modo que, fora do território dos Estados Unidos, oficiais israelenses possam comandar tropas dos Estados Unidos. Né? Isso aí pode dar um puta problema no longo prazo. A gente não sabe se isso vai passar, mas isso pode representar realmente um problema para o futuro, na medida em que, de maneira total, os Estados Unidos realmente poderiam acabar virando um golem
controlado pelo Estado de Israel. Mão de obra, soldados rasos dos oficiais israelenses. Ok? Isso é um projeto que pode acabar se concretizando. A gente tem que ver o que vai dar, se vai ser aprovado, se vai ser engavetado e vai ser trazido de volta daqui a alguns anos e assim por diante. Tá? Mas isso é um risco bastante significativo. Tem outra questão que é também bastante problemática nisso tudo que está acontecendo. É o seguinte, eu vi um ex-oficial israelense, agora eu não lembro se é ex-oficial da IDF ou ex-oficial do Mossad, e ele falou que ele acha que Israel vai liberar mais arquivos do Epstein por causa dessas negociações entre o Trump e o Irã. Né? Eu estou lendo, né, um livro que tem ali que fala sobre o Epstein, que conta tudo sobre a história do Jeffrey Epstein e por aí vai. E o consenso era de que o projeto do Epstein era coletar podres para poder chantagear. E ele fazia isso em prol do Estado de Israel. Então é bem possível que tenha muito mais coisa contra o Donald Trump que o Estado de Israel tem lá engavetado. Tá? Isso aí é uma probabilidade elevada, que eles tenham algo. Não sei se vão liberar, mas não duvido. Né? Que tenha mais um vazamento de documentos, vazamento de fotos e assim por diante. Porque se de fato o Trump não obedecer, não seguir o Estado de Israel, se ele sair do controle, mais vai valer para o Estado de Israel acabar com a carreira política dele do que qualquer outra coisa. Tá? Então, isso, pessoal, em relação a essa situação, eu sou cético em relação a essa paz, por causa do Israel. Olha só, em tese, o Estreito de Hormuz já está aberto, pessoal. Os Estados Unidos tiraram todos os seus navios, acabou o bloqueio dos Estados Unidos. O Irã voltou a deixar navios passarem, desde que paguem o dízimo, né, para o Valdomiro Santiago da Guarda Revolucionária Iraniana, né, o Ayatollah Valdomiro Santiago, tá? Então, desde que os navios paguem o dízimozinho do Ayatollah Valdomiro Santiago, os navios estão passando. Hoje passou lá um navio indiano, eu estava acompanhando. Então os navios começaram a passar. Sexta-feira vão assinar essa porra. Aí vão liberar total o Estreito de Hormuz, desde que pague o dízimo do Ayatollah, e vão remover sanções, vão retirar sanções. Ok? Mas será que esse acordo vai rolar? Será que Israel vai deixar isso acontecer? A gente não sabe. O que eu sei é que, olha só, enquanto a gente está conversando aqui, o Irã está bombardeando o Kurdistão. O Irã bombardeia o Kurdistão todos os dias, há 90 dias aproximadamente. Todo dia tem bomba lá no Kurdistão. E é isso. Ok? É isso. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre a situação. Qual que é o livro sobre o Epstein? O livro é o título é One Nation Under Blackmail. São 2 volumes. A autora é Whitney Webb. One Nation Under Blackmail, né? Uma nação sob chantagem. A autora é a jornalista Whitney Webb. Eu vou fazer uma resenha quando eu terminar o segundo volume. Eu estou no final do segundo volume. O livro é muito bom porque fala sobre Bugsy Siegel, sobre toda a máfia judaica dos Estados Unidos, Roy Cohn, a conexão entre a máfia judaica, a máfia italo-americana, os sindicatos, pessoal da hotelaria, pessoal da inteligência, né? a OSS, que depois virou a CIA, tá? Fala sobre as conexões disso tudo, comenta sobre as raízes da família Clinton, os podres dele desde a época que o Clinton virou governador de Arkansas, ok? Vai pegando disso desde a Segunda Guerra Mundial até chegar, por exemplo, que os Estados Unidos soltaram
o pessoal da máfia dentro dos Estados Unidos, porque eles controlavam os portos e eles precisavam que o pessoal da máfia da Cosa Nostra, lá de Nova Jersey e de Nova York, acionasse a galera deles na Sicília para facilitar o desembarque na Sicília. Desembarque na Sicília, pessoal, é operação conjunta entre Marinha dos Estados Unidos e a Cosa Nostra. Tá ok? A Cosa Nostra. Porque o Mussolini tinha destruído a Cosa Nostra, eles tiveram que fugir para os Estados Unidos, tá? E aí, os Estados Unidos soltaram os caras da prisão nos Estados Unidos e depois soltaram os caras na Sicília. Ok? Então, assim, esse livro vai comentando sobre isso tudo até chegar no caso Epstein. Conexões do caso Epstein com a Goldman Sachs, com o Lex Wexner. Lex Wexner, pessoal, foi o empresário que criou a Victoria's Secret. O pai da Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, ele era o dono do Daily Mail, um dos maiores jornais. Ele comprou o New York Post nos anos 90, também um dos maiores jornais dos Estados Unidos. Tá ok? Então, assim, é um livro bem interessante, depois eu vou fazer uma resenha. Mas esses podres aí do Epstein podem vir à tona, pessoal. Esses podres do Epstein podem vir à tona. Estou tentando abrir aqui. É isso aí. Então, falando da Ucrânia, eu tenho visto um pessoal falar que a Rússia não está avançando, a Rússia não toma nada, a Rússia não está conseguindo vencer a Ucrânia, não tem mudança significativa no mapa. Olha só, daquilo que eu tenho visto ao longo dos últimos 15 dias, né, ao longo desse mês de junho, houve vários avanços significativos. Metade de Kupiansk já foi conquistada pelas Forças Armadas da Federação Russa. Então, olha só, no início do mês, a Rússia tomou metade de Constantinopla, que é uma das maiores cidades do Donbass, tomou já metade de Kupiansk, entrou em Liman, é a primeira vez que a Rússia entra em Liman desde que teve que recuar de lá, acho que em 2022 mesmo, final de 2022. Deixa eu ver o que mais aconteceu aqui significativamente. Eles estão varrendo Constantinopla, aí tomaram a cidade de Mirnoye, a cidade de Shevchenko, que fica em Kharkov. Deixa eu ver aqui. Tomaram Priyut, tomaram, se eu não me engano, Orihivka, que fica perto de Volchansk. Deixa eu ver aqui o que mais. Tomaram Otradnoye e Ambarnoye, Kondrashovka. Tomaram Malaya Tokmashka. Espera aí. Então, finalizando Constantinopla. Estão avançando em Liman. Tomaram Bachevsk, que fica em Sumy. Tomaram Dolga e Abalka. Glushkovka. Tomaram leste de Kovcharovka. Estão resistindo a ataques ucranianos na região de Dnipropetrovsk. Tomaram Novoplatonovka, Chikovka. E de hoje, deixa eu ver aqui o que tem de hoje. Basicamente, falta aí, ocuparam mais 4 bairros de Constantinopla, falta tipo
20% da cidade, que é uma das maiores do Donbass, que ainda estava com controle ucraniano. E é basicamente isso. Então, assim, todos os dias tem tido ataques, avanços, né, das Forças Armadas da Federação Russa. Só que a Ucrânia tem recebido quase semanalmente, milhares de mercenários. O Zelensky veio a público, né? Acho que não foi o Zelensky, agora eu não lembro se foi ele ou foi o atual comandante das Forças Armadas da Ucrânia. Ele veio a público para dizer que o objetivo é que 50% da infantaria ucraniana seja composta por mercenários. E se eu não me engano, já é algo na ordem entre 20% e 30% da infantaria ucraniana sendo manejada por mercenários estrangeiros, pessoal. Tem milhares de brasileiros, colombianos, mexicanos, ingleses, franceses, africanos, asiáticos, canadenses, de uma série de outros países lutando pela Ucrânia. Então, assim, são homens chegando todos os dias, todas as semanas, recebem um treinamento de algo entre 15 dias e um mês, são enviados para frente. É a mesma coisa que acontece com o pessoal recrutado à força. O pessoal é recrutado à força, recebe um treinamento vagabundo, um treinamento meia-boca, e é enviado diretamente para a linha de frente. São proibidos de recuar, porque a Ucrânia coloca os batalhões paramilitares na segunda linha, né? Colocam os batalhões paramilitares na retaguarda para impedir os soldados de linha, os soldados de infantaria de recuar. E aí é isso que acontece. Ademais, a gente sabe que a Rússia está segurando a maior parte das suas tropas dentro da Federação Russa, porque existe o risco da Polônia entrar no conflito, dos países bálticos entrarem no conflito. A Rússia não pode lançar 1 milhão de soldados na Ucrânia e desguarnecer o Cáucaso, a região ali de Murmansk, né, o norte do país, e as suas várias outras fronteiras. Isso não pode acontecer. A Rússia tem que manter a maior parte das suas tropas preparadas para a possibilidade de expansão do conflito. Por isso que é um tipo de conflito que tem essa dificuldade da Rússia lutar em minoria, né, em inferioridade numérica, e tendo que contar com a sua superioridade de artilharia, e agora, finalmente, o uso de aviões, o uso intensivo de mísseis, o uso intensivo de drones. Porque nem isso a Federação Russa estava fazendo. E tinha muita gente reclamando, como a gente sabe. É claro também que tem outro problema. A Ucrânia conta com o apoio de satélite do Ocidente. Eles contam com sistema do Elon Musk, né? Agora eu esqueci aquela bosta lá, o Skynet do Exterminador do Futuro. GatoNet é o... Que é Starlink? Starlink, isso aí. GatoNet, Skynet. Os caras estão fazendo GatoNet lá do Comando Vermelho, lá pro pessoal do Zelensky. Não. Eles estão usando Starlink, que, conectado com o satélite, permite, inclusive, ver toda a movimentação e localização das tropas russas. É a realidade, tá? O Ocidente tem essa superioridade de satélite em relação à Rússia. E a Ucrânia está usando também os sistemas da Palantir para designação de alvos. Então, pessoal, a Ucrânia está usando todo o aparato tecnológico do Ocidente para enfrentar as Forças Armadas da Federação Russa. Isso também representa uma certa dificuldade, né? A Ucrânia está usando tudo que pode. Ainda assim, como eu falei, como eu apontei para vocês, todos os dias a Rússia tem avanços. Perguntaram um site para acompanhar. Tem um site que vem mapinha quase todo dia, que é o site
South Front. Tipo, South de sul, front de frente, né? Como se fosse sul frente. southfront.com. É um site onde eu acompanho mapinhas, mas também no Telegram você vê o pessoal da Rybar, né? Postando mapinhas e tal, mostrando avanços, ok? Então, tem lugares aí para acompanhar. Machado, quando que isso vai terminar? Eu não sei, pessoal. Eu não sei, porque os russos não parece que estão com pressa. Eu ouvi falar que talvez queiram fazer uma nova mobilização pequena na Federação Russa para puxar mais 100 mil, 200 mil homens. É uma possibilidade, poderia ser interessante. Eu acho que tinham que colocar eles para entrar por Belarus, né, para ameaçar Kiev de novo, para com isso forçar, inclusive, a remoção de tropas para defender Kiev. Isso aí daria uma ajuda fodida para os avanços da Federação Russa, mas não tem como saber quando vai acabar. Ok? Não tem como saber quando vai acabar. Então, é isso. Eu acho que a Federação Russa está conduzindo muito bem a operação militar especial. Eu vejo comparações ridículas, né, de que a Rússia está sendo derrotada. Pessoal, de vez em quando a Ucrânia atinge algum alvo dentro da Federação Russa. Esses alvos são consertados no espaço de uma semana, 15 dias. Tu acha que um alvo ali atingido por um drone acabou aquele alvo? Né? Um drone atinge um gasoduto. Acabou aquele gasoduto, não tem mais gasoduto. Então, os caras consertam, pessoal. Então, tudo que é atingido pela Ucrânia, os caras consertam. E a maior parte nem é atingido. Né? A Ucrânia lança lá 300 drones de vez. 99% é abatido. Cai um ou outro. Tá ok?